Uma mulher foi chamada de peso morto pelo próprio marido. Ela ouviu essas palavras venenosas, sentiu cada sílaba cortando sua alma, mas não disse nada, apenas sorriu. Porque aquela mulher guardava algo que seu marido não imaginava. E quando ele descobrisse, seria tarde demais para voltar atrás. Antes de continuar essa história, deixa eu te pedir uma coisa muito importante. Estamos batendo uma meta de inscritos aqui no canal. Então clica em inscrever-se agora e vem fazer parte do que estamos construindo juntos. Meu nome é Marina Santos, tenho 42 anos e durante 15 anos acreditei que meu casamento com Eduardo era sólido como uma rocha. Éramos o casal perfeito aos olhos de todos. Ele, engenheiro civil bem-sucedido, eu, dona de casa dedicada que abriu mão da carreira para cuidar dos nossos 2 filhos. Morávamos em uma casa linda em Alphaville, São Paulo, e por fora tínhamos tudo o que qualquer família desejaria. Mas nas últimas semanas, algo havia mudado drasticamente. Eduardo chegava em casa cada vez mais tarde, sempre com desculpas sobre reuniões e projetos urgentes. Quando tentava conversar sobre qualquer assunto, ele me cortava com um olhar impaciente, como se minha presença fosse um fardo insuportável. Os jantares em família se tornaram momentos de silêncio constrangedor, onde apenas o barulho dos talheres ecoava pela sala. Naquela terça-feira de setembro, tudo desabou. Eduardo chegou em casa às 9 da noite, jogou a pasta no sofá e foi direto para o quarto. Tentei aproximar-me, perguntei sobre o dia dele, se queria que esquentasse a janta. Foi quando ele se virou para mim com uma expressão que jamais havia visto. Marina, preciso te falar uma coisa, disse, sua voz carregada de uma frieza que me gelou o sangue. Não aguento mais isso. Não aguento mais fingir que está tudo bem entre a gente. Senti meu estômago se contraindo. Perguntei o que estava acontecendo, se era algo que eu havia feito, se podíamos conversar e resolver juntos. Mas Eduardo apenas balançou a cabeça, como quem já havia tomado uma decisão irreversível. Você não entende, Marina. Você se tornou um peso morto na minha vida. Um peso morto que está me impedindo de ser feliz, de crescer, de viver de verdade. As palavras peso morto ecoaram no quarto como um tiro. Senti o chão se abrir sob meus pés. 15 anos de dedicação, de amor, de sacrifício, resumidos naquelas 2 palavras cruéis. Perguntei se ele estava falando sério, se realmente via nossa vida juntos daquele jeito. Estou completamente sério, ele respondeu, sem nem ao menos olhar nos meus olhos. Conheci alguém. Alguém que me faz sentir vivo novamente, que tem ambição, que não se contentou em ser apenas uma dona de casa. Quero o divórcio, Marina. E quero que você saia desta casa o mais rápido possível. Meu mundo desabou naquele instante. 15 anos de casamento, 2 filhos, uma vida inteira construída lado a lado, e ele me dispensava como se eu fosse um móvel velho que não servia mais. Tentei argumentar. Falei sobre nossa família, sobre os filhos que precisavam de estabilidade, mas Eduardo já estava decidido. Os meninos vão ficar comigo. Eles precisam de uma estrutura que você não pode oferecer. Você não tem emprego, não tem dinheiro, não tem onde morar. Eu posso dar a eles tudo o que precisam. Naquele momento, senti lágrimas queimando meus olhos, mas me recusei a chorar na frente dele. Não daria a Eduardo a satisfação de me ver despedaçada. Engoli o choro, respirei fundo e disse apenas que precisava de tempo para processar tudo aquilo. Você tem 1 semana, ele respondeu friamente. 1 semana para arrumar suas coisas e encontrar outro lugar para morar. Nos dias seguintes, minha vida se transformou em um pesadelo acordado. Eduardo mal olhava na minha cara, e quando o fazia, era com aquele desprezo gelado que me cortava por dentro. Ele havia contratado um advogado e já estava organizando os papéis do divórcio. Falava abertamente ao telefone sobre a divisão de bens, sempre enfatizando que eu não tinha direito a nada, porque nunca havia contribuído financeiramente para a nossa vida. As crianças perceberam a tensão, mas Eduardo foi hábil em manipular a situação. Explicou que eu estava passando por uma fase difícil e que talvez fosse melhor eu me mudar temporariamente. Pedro, de 12 anos, e Lucas, de 9, ficaram confusos,
mas acreditaram na versão do pai. Afinal, Eduardo sempre foi o provedor, o herói da família, enquanto eu era apenas a mulher que estava sempre em casa. Durante essa semana infernal, Eduardo trouxe a nova namorada para conhecer os meninos. Valentina era uma arquiteta de 28 anos, toda produzida, com roupas caras e um sorriso perfeito que não chegava aos olhos. Ela falava sobre viagens internacionais, projetos importantes, carreira brilhante. Tudo que Eduardo aparentemente sentia falta em mim. Finalmente encontrei uma mulher de verdade. Ele comentou na minha frente, sem o menor pudor. Alguém que tem algo a oferecer além de reclamações e dependência. Cada palavra era uma punhalada. 15 anos cuidando da casa, dos filhos, apoiando a carreira dele, organizando cada detalhe de nossa vida para que Eduardo pudesse se dedicar ao trabalho. E agora eu era apenas peso morto. Via a admiração nos olhos dos meninos quando Valentina falava sobre seus projetos e sentia meu coração se despedaçando. Na sexta-feira daquela semana, Eduardo chegou em casa com uma expressão ainda mais cruel que de costume. Tinha uma pilha de papéis na mão e um sorriso sádico no rosto. "Marina, tenho uma surpresa para você", disse, jogando os documentos na mesa da cozinha. Conversei com meu advogado e descobri uma coisa interessante. Como você nunca trabalhou durante nosso casamento, como nunca contribuiu com 1 centavo sequer, você não tem direito à pensão alimentícia. E como esta casa foi comprada antes do casamento, você também não tem direito à metade. Senti o sangue gelar nas veias. Peguei os papéis com mãos trêmulas e vi que ele estava certo. A casa realmente estava apenas no nome dele, comprada meses antes de nos casarmos. E, segundo o advogado, minha condição de dona de casa não me garantia direitos financeiros significativos. Você vai sair daqui sem nada, Marina, exatamente como merece. 15 anos sendo sustentada por mim, 15 anos sem fazer nada de útil, e agora vai descobrir como é o mundo real. Eduardo estava claramente se deliciando com meu desespero. Valentina, que estava na sala brincando com os meninos, riu quando ouviu a conversa. "Pelo menos agora ela vai ter que aprender a se virar sozinha", comentou em voz alta. "Vai ser bom para o caráter dela." Naquela noite, trancada no quarto que havia sido nosso por tantos anos, finalmente permiti que as lágrimas caíssem. Sentia-me perdida, humilhada, completamente destruída. Eduardo tinha razão em uma coisa. Eu realmente não tinha para onde ir. Meus pais haviam morrido há anos, não tinha irmãos, e as poucas amigas que mantinha eram superficiais, conhecidas dos tempos de casada, que provavelmente nem perceberiam minha ausência. Mas foi naquele momento de desespero total que algo despertou dentro de mim, uma força que eu não sabia que existia, uma memória que havia guardado em segredo por todos esses anos. Levantei-me da cama, fui até o closet e procurei uma caixa pequena escondida atrás dos sapatos de inverno. Meus dedos tremiam quando abri a tampa e vi aquilo que não tocava há 15 anos. Um envelope amarelado, alguns papéis oficiais e um cartão de visita desbotado. Eduardo não fazia ideia de quem eu realmente era antes de nos conhecermos, e nem imaginava o que eu havia sacrificado por amor. O que você faria se estivesse no meu lugar? Me deixa saber nos comentários se você acha que Eduardo merecia descobrir a verdade sobre mim da forma mais devastadora possível. No sábado pela manhã, meu último dia naquela casa, Eduardo estava particularmente cruel. Havia convidado alguns amigos para um churrasco, uma espécie de festa de despedida, onde ele poderia exibir Valentina como sua nova conquista e me humilhar uma última vez na frente de todos. "Pessoal, aproveitem para se despedir da Marina", anunciou para os convidados com um sorriso cínico. "Ela está se mudando hoje. Finalmente vai aprender a viver no mundo real, sem ninguém para sustentá-la." Os amigos riram, alguns constrangidos, outros claramente aprovando a atitude dele. Valentina estava radiante, grudada no braço de Eduardo, falando sobre os planos que tinham para reformar a casa. "Vamos demolir a cozinha toda", disse ela, olhando diretamente para mim. "Esse estilo antigo não combina mais com o perfil da casa. Queremos algo mais moderno, mais sofisticado."
Aquela cozinha que eu havia planejado com tanto carinho, onde preparei milhares de refeições para a família, onde ajudei os meninos com lição de casa durante anos. Ela queria apagar todos os vestígios da minha existência. Eduardo serviu bebidas para todos e fez um brinde. Um brinde ao recomeço, ao fim dos pesos mortos e ao início de uma vida com uma mulher que realmente vale a pena. Todos ergueram os copos, exceto eu. Estava sentada no canto da varanda, observando aquela humilhação pública, sentindo cada palavra como uma lâmina afiada. Mas por dentro, algo havia mudado. O desespero da noite anterior havia se transformado em uma determinação fria e calculada. Levantei-me calmamente, entrei em casa e fui até meu quarto. Da caixa escondida, peguei meu celular antigo, que estava desligado há 15 anos, e liguei na tomada. Enquanto carregava, revirei os papéis que havia guardado com tanto cuidado. Quando o aparelho finalmente ligou, tinha dezenas de mensagens acumuladas. Ignorei todas e fui direto aos contatos. Encontrei o número que procurava. Roberto Mendes, meu antigo sócio. Disquei com dedos firmes. Após 3 toques, uma voz familiar atendeu. Marina. Marina Santos? Não acredito. Depois de 15 anos. Onde você se meteu? Oi, Roberto. Sei que desapareci sem explicações, mas preciso conversar com você urgentemente. É sobre a empresa. A empresa? Marina, você sabe que sua parte continuou crescendo todos esses anos, né? Sempre esperamos que você voltasse para assumir sua posição. Você ainda é dona de 45% da MNR Tecnologia. 45%. As palavras ecoaram na minha cabeça como música celestial. A MNR Tecnologia, a empresa de software que eu havia criado junto com Roberto antes de conhecer Eduardo. A empresa que abandonei quando me casei porque ele me convenceu de que uma esposa de verdade não precisava trabalhar. Roberto, a empresa ainda existe? Como está a situação financeira? Marina, você está brincando comigo? A MNR é uma das maiores empresas de tecnologia do país agora. Faturamos mais de 50 milhões por ano. Sua parte vale uma fortuna. Você não sabia? 50 milhões por ano. Minha participação valia mais de 20 milhões de reais. Durante 15 anos, enquanto Eduardo me chamava de peso morto, eu era milionária e nem sabia. Roberto, preciso que você venha aqui agora. Vou te mandar o endereço. E traga os contratos, toda a documentação da empresa. É hora de eu voltar. Desliguei o telefone e senti uma energia que não experimentava há anos. Eduardo não fazia ideia do furacão que estava prestes a atingi-lo. Voltei para a varanda, onde a festa continuava. Eduardo estava contando vantagem sobre como havia se livrado do peso morto e como finalmente poderia viver como um homem bem-sucedido deveria viver. Se essa injustiça te revolta tanto quanto me revoltou, se inscreve para apoiar histórias como a minha e saber como eu resolvi isso. Sentei-me novamente no canto e esperei. Roberto havia dito que estaria aqui em 1 hora. 1 hora para que Eduardo descobrisse quem era realmente o peso morto naquela relação. Exatamente 1 hora depois, uma BMW preta estacionou na frente de casa. Roberto desceu do carro usando um terno impecável, carregando uma pasta de couro cara. Aos 50 anos, ele tinha o porte de um empresário bem-sucedido. Cabelos grisalhos, postura confiante, relógio de luxo no pulso. Eduardo parou de falar no meio da frase quando viu aquele homem elegante se dirigindo à nossa casa. Todos os convidados viraram para observar quem era o visitante inesperado que claramente não pertencia ao mesmo círculo social que eles conheciam. Marina Santos, Roberto chamou do portão, sua voz firme ecoando pelo quintal. Levantei-me com calma e caminhei até ele. Sentia todos os olhares curiosos me seguindo, especialmente o de Eduardo, que parecia intrigado e ligeiramente incomodado com a situação. Roberto, que bom te ver, disse, abraçando meu antigo sócio. Obrigada por vir tão rapidamente. Eduardo se aproximou com uma expressão desconfiada. Marina, quem é esse homem? Não me lembro de você ter mencionado nenhum Roberto. Eduardo,
Respondi com um sorriso que não chegava aos olhos. Este é Roberto Mendes, meu sócio na MER Tecnologia. Sócio? Que MER Tecnologia? Marina, do que você está falando? Roberto estendeu a mão para Eduardo, que hesitou antes de cumprimentá-lo. Prazer, Eduardo. Ouvi muito sobre você ao longo dos anos. Marina sempre falava sobre a vida doméstica feliz que vocês tinham construído. Vida doméstica. Roberto, acho que houve um engano. Eduardo disse com uma risada nervosa. Marina é dona de casa. Ela nunca trabalhou, nunca teve empresa nenhuma. Foi a vez de Roberto rir. Nunca trabalhou? Eduardo, Marina é uma das empresárias mais brilhantes que já conheci. A MER Tecnologia existe há 16 anos. Nós a fundamos juntos quando ela tinha apenas 25 anos. O rosto de Eduardo começou a ficar pálido. Valentina se aproximou, curiosa com a conversa que estava ganhando a atenção de todos os convidados. Deve haver um mal-entendido. Ela interferiu com sua voz doce e condescendente. Marina nunca trabalhou. Ela sempre foi sustentada pelo Eduardo. Roberto abriu a pasta e tirou uma pilha de documentos. Sustentada? Senhora, com todo respeito, mas a Marina é proprietária de 45% de uma empresa que fatura 50 milhões de reais por ano. Ela tem patrimônio suficiente para sustentar uma cidade pequena. O silêncio que se instalou no quintal foi ensurdecedor. Eduardo pegou os papéis das mãos de Roberto com dedos trêmulos, seus olhos percorrendo os números e dados financeiros que confirmavam tudo que Roberto havia dito. Isso não pode ser verdade, ele gaguejou. Marina, explica isso. Se você tinha dinheiro, se tinha empresa, por que nunca me contou? Por que viveu como uma dona de casa comum? Respirei fundo e senti uma satisfação profunda vendo o desespero crescendo nos olhos dele. Porque eu te amava. Eduardo, quando nos casamos, você disse que queria uma esposa dedicada, que não precisava que eu trabalhasse, que meu lugar era cuidando de você e da família. Então abandonei tudo. Abandonei minha empresa, minha carreira, minha independência financeira. Tudo por amor a você. Mas você nunca disse que tinha dinheiro. Todos esses anos, Eduardo, você me fez acreditar que eu era um fardo, que eu não valia nada, que era um peso morto. Então decidi aceitar seu pedido de divórcio e retomar minha vida. Roberto sorriu e puxou outro documento da pasta. Marina, trouxe aqui o relatório financeiro dos últimos 15 anos. Sua participação nos lucros acumulados, que você nunca sacou, soma exatos 22 milhões de reais, sem contar o valor patrimonial da empresa. 22 milhões. O número ecoou pelo quintal como uma bomba nuclear. Eduardo caiu sentado na cadeira, o rosto completamente descolorido. Valentina olhava alternadamente para mim e para os documentos, sua expressão de superioridade se transformando em puro pânico. Os convidados sussurravam entre si, alguns já pegando os celulares para registrar o que claramente seria a fofoca do ano em nosso círculo social. 22 milhões. Eduardo repetiu em voz baixa, como se não conseguisse processar a informação. Marina, você é milionária? Sou, respondi com uma serenidade que eu mesma me surpreendia possuindo. Sempre fui. Durante todos esses anos em que você me humilhava por não ter profissão, por ser sustentada, eu poderia ter comprado sua empresa 3 vezes com o dinheiro que estava acumulado na minha conta. Roberto puxou mais um papel da pasta, claramente se divertindo com a situação. Ah, Marina, quase esqueci. A proposta da Microsoft para comprar a MER foi aprovada na semana passada. Eles oferecem 120 milhões de reais pela empresa. Sua parte seria 54 milhões. Só esperávamos você aparecer para assinar o contrato. 54 milhões de reais. Eduardo engasgou e começou a tossir descontroladamente. Valentina se afastou dele instintivamente, como se a pobreza súbita fosse contagiosa. Marina, espera! Eduardo conseguiu falar entre a tosse, levantando-se cambaleante.
Nós podemos conversar sobre isso, né? Sobre o divórcio, sobre tudo. Talvez eu tenha sido precipitado. Precipitado? Repeti, deixando uma risada escapar. Eduardo, você me chamou de peso morto. Disse que eu nunca contribuí com nada. Trouxe sua namorada para dentro da minha casa. Humilhou-me na frente dos nossos filhos e dos seus amigos. Mas eu não sabia. Se eu soubesse que você tinha dinheiro... Ah, então é isso? Interrompi, sentindo uma raiva fria subindo pela garganta. Se você soubesse que eu era rica, me trataria com respeito? Meu valor como pessoa dependia da minha conta bancária? Valentina, percebendo que o homem que ela pensava ser um bom partido estava, na verdade, prestes a ficar com muito pouco após o divórcio, começou a se afastar discretamente. Eduardo, acho melhor eu ir, ela disse nervosamente. Talvez seja melhor vocês resolverem isso em família. Não, Valentina, fica! Eduardo implorou, desesperado. Marina, você não pode me deixar. 15 anos de casamento. Os meninos precisam do pai e da mãe juntos. Os meninos? Respondi com uma voz perigosamente calma. Você disse que eles ficariam com você porque eu não tinha condições de criá-los. Agora que descobriu que eu tenho 54 milhões de reais, acha que consegue ficar com a guarda? Roberto se intromete. Marina, meu advogado está me esperando no escritório. Quer que ele venha aqui para conversar sobre a situação do divórcio? Por favor, Roberto, e diga para ele trazer os papéis da transferência das ações também. Quero assinar hoje mesmo. Eduardo ficou de pé, num pulo, o pânico estampado no rosto. Marina, por favor, eu estava confuso, estressado com o trabalho, não foi nada pessoal. Não foi pessoal? Repeti incrédula. Você destruiu minha autoestima, me fez sentir inútil, me humilhou publicamente e não foi pessoal. Peguei minha bolsa e caminhei em direção ao carro de Roberto. Eduardo, você queria se livrar do peso morto. Parabéns, conseguiu. Mas acho que você se confundiu sobre quem era realmente o peso morto nessa relação. Uma semana depois, os papéis do divórcio estavam assinados. Eduardo ficou com a casa, que valia 800 mil reais, e uma dívida enorme depois que Valentina o deixou no mesmo dia. Eu fiquei com a guarda compartilhada dos meninos e 54 milhões de reais. Descobriu que nunca devemos subestimar ninguém, que o valor de uma pessoa não se mede por sua conta bancária, mas que, ironicamente, foi exatamente isso que salvou minha dignidade. Às vezes, a vida tem um senso de humor cruel. Se você acredita que todos merecem dignidade e respeito como eu merecia, se inscreve no canal. Porque ninguém, absolutamente ninguém, deveria ser chamado de peso morto por quem deveria nos amar incondicionalmente.